Há 10 anos atrás. Há 10 anos, nascia em um apartamento aqui na rua Piauí o jornalzinho Mackenzie. E agora, depois de uma década, ele está de volta. Com vocês, o jornalzinho Mackenzie especial de 10 anos, com seu apresentador Álvaro Jornal. Olá, muito bom dia, tarde, noite, depende muito do horário que você está vendo isso. Seja muito bem-vindo ao jornalzinho Mackenzie, edição de 10 anos. Há exatos 10 anos, aqui na rua Piauí, dois jovens e adolescentes, sem lição de casa, pegaram uma câmera digital de 3,2 megapixels e iniciaram, humildemente, o jornalzinho Mackenzie. Após um conturbado e polêmico fim, nós estamos de volta maiores e melhores do que nunca. E agora, para darmos nosso chute inicial, mulher vai ao cabeleireiro cortar somente as pontas e o profissional corta somente as pontas. A matéria é de Aldo Carvalho. A jovem Maria Almeida foi vítima de um absurdo. Quando ela foi ao cabeleireiro, ela pediu ao profissional que cortasse somente as pontas de seu cabelo, mas foi alvo de um desserviço. Quando o cabeleireiro falou que terminou e eu olhei o espelho, vi que ele tinha cortado só as pontas. Eu fiquei horrorizada. A coisa que eu mais queria era sair dali logo e acionar logo a justiça. Para esta advogada criminal, a pena para esse tipo de crime é clara. Tá bem claro que quando um cliente pede para cortar as pontas, acaba se cortando, raspando quase que a cabeça, tá? Isso, na verdade, implicaria na prática de crime ou apenas para indenização por dano moral, que, na verdade, é o que ele acaba tendo interesse. A polícia já foi acionada e o responsável pelo crime, Edson Luiz, já foi apreendido e responde pelos crimes de danos morais, fraude, falsificação ideológica e propaganda enganosa. Em depoimento, Edson Luiz se diz indignado pela prisão. Não entendi o motivo. O povo sempre reclama quando pede para cortar só as pontas, corta muito, e quando corta só as pontas, como o próprio cliente pediu, ou lá me processam. É realmente um absurdo. Todo mundo sabe que quando é para cortar somente as pontas é para praticamente raspar o cabelo. E agora para a nossa matéria principal, humor e jornalismo. A comédia pode servir como uma ferramenta para informação? A reportagem é de Álvaro Nabuco. Humor e jornalismo. Duas coisas distintas, uma combinação inusitada. Há vários exemplos em diversas mídias onde as duas vertentes se encontram e apresentam resultados populares. Mas a questão inicial que devemos nos perguntar é: dá para misturar humor com jornalismo? Olha só, eu acho que o humor e jornalismo combinam sim, tá? Principalmente um humor inteligente com um jornalismo muito embasado mesmo, aquele jornalismo profundo. Não hoje que a gente vê muitos jornalistas querendo distorcer e colocar exatamente o que eles querem, seja num candidato, seja em alguma coisa, entendeu? Então, um jornalismo sério e um humor inteligente, obviamente que combina, que tá aí vários programas que já emplacaram durante anos. Funciona assim, o humor inteligente funciona com o jornalismo inteligente, sim. Primeiro, eu acho que humor e jornalismo combinam. Isso a gente vê na história da imprensa ao longo dos anos, né? Sempre tem, principalmente a caricatura, a tira, o humor, nos mesmos ambientes da notícia. Agora, eu acho que é importante sempre que fique claro para o leitor ou para o espectador o que é humor e o que é notícia. Tanto no humor quanto no jornalismo, notícias e fatos podem se tornar pautas e ideias de roteiro? Podem virar roteiro, sim, óbvio. Né? Várias. Agora a minissérie da Globo tem uma. Já fez essa minissérie daquele médico lá que tinha relação com as pessoas, aquele Roston, não sei o que fazia inseminação artificial. É uma notícia que abalou o Brasil inteiro e hoje está virando uma minissérie. Que a gente, da Terceira Insana, a gente pega as coisas fresquinhas ali, entendeu? Então, assim, tá acontecendo no mundo, explodiu ali, ó, aí faz aquela reunião no camarim, nas coxias, ó, hoje você fala disso, troca aquela piadinha ali que tá muito sem graça, isso aí já foi, hein? Tem 3 semanas que você falou disso. Pega e coloca isso aqui que tá funcionando hoje. Sim, eu acho que, por exemplo, falando não de humor, mas de ficção, eu durante muitos anos trabalhei na revista da Folha, em que a gente tinha muitos depoimentos, histórias de vida das pessoas.
E uma vez eu recebi uma mensagem de um autor de novelas da Globo que ele falou: eu usei várias das histórias que vocês trouxeram para criar personagens. Então é ficção baseada na matéria jornalística, né? A gente vê isso muito em séries e coisas e nada, e também em humor. O humor do jornalismo pode ser uma maneira eficiente de se dar a notícia? Eu acho que assim, serve muito, muito, muito. Por quê? Porque, vamos supor, a pessoa muitas vezes pensa, com todo respeito à Veja, que vai ler uma Veja e está totalmente informado. Você entendeu? Então, a gente fala muito da Terceira, não é isso. Porque assim, é comédia profunda, uma comédia assim, que tem um comediante que fica só no raso e a coisa não acontece. Mas quando você vai averigua mesmo as coisas e vê atrás daquilo ali, uma comédia inteligente, gostosa, ela dá pra você sair dali e falar: caramba, olha o que ela tá falando. Então, aí que tá o X da questão. A piada, entre aspas, a piada não deve ser explicada. A comédia, de verdade, entendeu? Por isso que tem que ser muito claro. Quando eu digo claro, você tem que fazer uma... Não gosto nem de falar piada, mas você tem que fazer uma brincadeira. Vamos supor, eu faço uma bêbada. Então, eu tinha que pontuar. Eu não falava claro às vezes, eu não explicava atrás, mas era claro. Então, como você falou, eu fui na Riachuelo, levei uma facada. Você falar, se você não conseguir colocar a intenção daquilo, as pessoas não vão entender. Obviamente, com tudo que aconteceu 2 semanas atrás, elas entendem sim. Mas não dá pra explicar uma piada. Porque aí acabou a comédia. Você tá entendendo? Não se explica. Tipo assim, sabe por que, gente, que eu tô falando que eu levei a facada? Porque você sabe o que aconteceu aí. Não existe, entendeu? Não se explica se coloca bem na hora que você tá falando. Na hora que você vai fazer aquilo ali como comediante, você tem que se colocar de uma verdade para que a pessoa dê risada daquela intenção sua. E o humor, pelo menos esse humor baseado nos fatos jornalísticos, ele tem que ser minimamente informativo, atualizado, né? Isso que você falou. Não vai ter graça nenhuma uma charge na página 2 da Folha falando de uma coisa que aconteceu há 20 anos. Então, tem que ter essa pegada jornalística. E muitas vezes, a charge, ou uma boa piada, por exemplo, picolé de chuchu é uma invenção do José Simão. Grudou no Alckmin, entendeu? Por que grudou? Porque, de certa forma, revelavam um aspecto da personalidade do político. Então, agora, aquilo ali é jornalismo? Não. Aquilo ali é que você vê que é uma pessoa muito inteligente, uma grande sacada, e o José Simão, ao longo dos anos, emplacou várias coisas, né? Então, aquilo ali é revelador de uma situação. Por isso que é muito legal, é muito importante, não é porque só... por que os jornais têm quadrinhos? Porque não é só para a pessoa rir, é porque também o humor tem tanta liberdade que às vezes ele evidencia coisas que não estão escritas no jornal. Mas não é só a realidade, porque uma coisa é a realidade. Então, você tem uma história absurda, X lá, e aí eles têm que fazer um humor ainda. Mas agora tem uma outra coisa que é o seguinte, que é fake news, a distorção de propósito, que se disfarça de jornalismo. Eu acho que as fake news, a fake news faz a mesma coisa que você falou do humor, né? A fake news faz parecer que é notícia de verdade. Então, ela põe um título, ela põe um crédito, ela escreve de um jeito que vai parecer que foi escrito por algum órgão de imprensa. Então, ela quer confundir, enganar as pessoas. É a maior definição de fake news, né? Não é uma notícia errada, é uma notícia deliberadamente mentirosa. Falsa, né? Então, mas que é de falsa por vontade da pessoa. Então, uma coisa é você fazer uma coisa deliberadamente falsa para fazer rir, até denunciar situações, e outra coisa é para enganar os outros. E a questão da imparcialidade? É possível fazer humor no jornalismo sem pender para um lado? Dá para fazer sem ser parcial, porque você não pode, se você não quiser se colocar perante um público, eu não sou uma atriz famosa, renomada, nada disso, mas eu fiz peça no Brasil todo, então ninguém precisa saber em quem eu vou votar, mas se eu quiser me colocar, ok, mas eu tenho o direito de não me colocar, eu posso brincar em cima dos dois, brincar,
brincar no sentido de jogar os podres dos dois aqui, porque todos têm, como nós, tudo, mas eu não preciso me comprometer. Entendeu? Não posso dizer porque gente, vou votar e não sei o quê. Você pode levantar a poeira de qualquer assunto sem se comprometer com ele. Se não quiser, porque se você quiser também, se é um ator quiser, como tem vários comediantes aí, fala, gente, é o seguinte, ó, é assim, 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 tá ok também. Não, nunca é imparcial. O que você pode fazer e deve fazer, né, é brincar com todos os lados. Mas a graça do humor é ser crítico, né? Você vai estar sendo parcial, mas você não vai ser, não vai ser visto. Se o José Simão só ficasse falando do picolé de chuchu e metendo o pau no PSDB, ele já é um humorista que tem uma causa. Detonar o PSDB. Então, a graça do José Simão é que ele tem 1 milhão de apelidos pro PT, pro PMDB, pro não sei quem, entendeu? Então ele foi diversificado, ele é uma metralhadora que atira para todos os lados. Aí que eu acho que a pessoa ganha mais apreço do público. O professor Marcelo José Abreu Lopes, da Universidade Mackenzie, coordena uma oficina no curso de jornalismo para a criação de um jornal chamado O Isento, onde ele, junto de alunos, exploram a criatividade para criar matérias e colunas inusitadas e com um tom informal e leve. Combina, sem dúvida nenhuma. A gente tem um histórico muito antigo, né, da presença do humor no jornalismo, basicamente desde que jornalismo moderno, você tem humor nas páginas. E também no caso na história do jornalismo brasileiro, você tem exemplos da presença do humor desde os primeiros impressos. Pensar na época do Império, nos primeiros anos da República também, tinha uma crítica. Aliás, o humor está muito ligado à prática da crítica, né, no jornalismo. Você tinha charges, caricaturas, enfim, um humor que era muito sarcástico, né? Era, às vezes, até virulento, né, como era o jornalismo, né, opinativo, né, naquela época. Então, desde o início, nós temos a presença do humor como um elemento de sátira, um elemento absolutamente de crítica, né? Fundamentalmente de crítica. O Isento nasceu de uma maneira impensada, vamos dizer assim. Na verdade, a gente começou lá em 2005 com uma oficina durante o Encontro de Comunicação e Letras, que era apenas, chamava Oficina de Criatividade, de linguagem jornalística, criatividade. O objetivo era fazer alguma coisa, produzir algum material. A gente nem tinha noção se iria publicar ou não, mas que a gente exercitasse de uma maneira crítica diversos tipos de linguagens, né? O texto, a diagramação, a fotografia, o desenho, e de repente, enfim, fechamos algum conteúdo. Ele acabou tendo uma certa pitada de humor, e de repente achamos que ficou legal e resolvemos repetir no ano seguinte, no outro Encontro de Comunicação e Letras, fazer uma nova edição. Aí já inspirado, né, pela experiência da primeira edição, né, vamos fazer voltado para isso, né, para o humor. E diria para você que o Isento acabou se tornando o que com o tempo mesmo. Não foi algo planejado para ser assim desde o início. Ele aconteceu e, enfim, ano após ano a gente foi fazendo, sem periodicidade definida, né? Teve anos que não fizemos, e já desde 2005, então já são 13 para 14 anos que ele está aí. No começo, como a gente fazia durante o Encontro de Comunicação e Letras, a gente se aproveitava muito da própria temática do encontro, das palestras que estavam ocorrendo, para a partir daí fazer algum tipo de paródia ou de sátira, né? Ainda que a gente usasse como mote os temas do encontro, frequentemente também a gente extrapolava para falar de coisas fora aqui da faculdade, né? A situação do país, por exemplo, né?
Então, durante muitas edições tiveram como mote o encontro, outras assim, uma temática livre. Em alguns a gente teve assim, uma espécie de tema principal, né? Não que não pudesse ter outros temas juntos também. Por exemplo, o último que a gente editou tinha uma relação direta, é quase todo voltado para a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo como tema. Tivemos um anterior que tinha a Revolução Russa, né, como tema principal, mas outras pautas também poderiam ter ali, né? Então depende muito do momento, né, do que está acontecendo na época, isso define. Agora, nos últimos 2, 3 semestres, a gente transformou isso numa oficina um pouco mais frequente, né? Fizemos no segundo semestre de 2013, fizemos 2 edições, fizemos outras 2 edições no primeiro semestre de 2018, e agora nesse semestre, o segundo de 2018, a gente nem ia fazer, né? A gente ia dar um descanso e de repente num bate-papo aí com colegas, né, durante um café, a gente começou a falar sobre memes, né? E aí surgiu assim de repente a ideia, por que a gente não faz uma oficina sobre memes? E aí eu falei, aí podia usar esse material para fechar uma edição especial do Isento só com memes. E aí estamos lá fazendo uma outra edição. Então veja, não foi planejado também. Aconteceu e a gente está no período eleitoral, né? E o período eleitoral está muito pródigo, né? Muito rico em termos de memes. Então foi a motivação do que está acontecendo agora que acabou fazendo com que a gente resolvesse, de repente, né, fazer uma edição especial. Então as motivações elas vão mudando, né? As razões elas vão de acordo com o momento. Humor e jornalismo, onde já se viu, hein? Muito obrigado por assistir o Jornalzinho Mackenzie. Infelizmente o tempo e o dinheiro está curto, mas fique ligado para a próxima. Muito obrigado novamente e até daqui a 10 anos.